Muito bem, vamos agora conversar um pouco sobre a adição de números racionais, né? A adição de frações. A adição de frações, como eu já havia predito num outro vídeo, ela acaba se revelando mais trabalhosa, né? Não vou falar difícil, mas trabalhosa do que a própria multiplicação e a divisão de racionais. Mas vamos discutir um pouquinho do motivo. Olha só, vamos supor que eu tenha aqui neste quadradinho a minha unidade, né? Minha unidade inteira, e eu queira representar aqui nesse quadradinho esta fração, né? Que eu vou pintar aqui rapidamente e que nós já vimos que esta fração do quadrado corresponde a dividir ele em duas partes. Então aqui eu tenho 2 como denominador, estou considerando 1. Então aqui eu tenho a metade do meu quadradinho. Vamos então para um outro quadradinho igual, portanto mais uma unidade. Só que esse meu quadradinho aqui eu vou dividi-lo em 4 pedaços iguais. E agora eu vou contar apenas um desses pedaços e eu vou quantificar, né, essa parte que eu acabei de pintar aqui. Como nós já vimos, dividir em 4 pedaços, eu estou contando 1. Então eu tenho 1/4. Olha só, como é que eu vou somar 1 sobre 2 mais 1 sobre 4? Observe que os tamanhos das áreas pintadas são diferentes e eu não tenho como dizer, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui, qual é o valor desta minha soma, né? Então daí a necessidade de eu parametrizar essas figuras, né? Padronizá-las de forma que elas contem pedaços iguais. E é isso que a gente faz com as frações equivalentes. Então, o que a gente faz? A gente pega essa minha primeira fração aqui e faço isso. E aí eu vou perceber que a minha fração 1 sobre 2, ela corresponde, ela é equivalente à fração 2 sobre 4. Mas agora você vai perceber pela figura que os quadradinhos que eu estou contando são do mesmo tamanho. Então eu posso somá-los, eu posso juntá-los e dizer que aquela reunião de quadradinhos representa uma soma, né? O que antes eu não podia, porque as áreas eram diferentes, os tamanhos, né? Os pedaços da minha unidade eram diferentes, eu não podia expressar uma soma. Eu tenho que somar pedacinhos iguais, que é o que a gente faz quando usa a fração equivalente. Então agora sim, eu tenho 2 sobre 4 na primeira fração, na segunda fração eu tenho 1 sobre 4. Então eu posso contar quantos quartos, né, da unidade eu vou juntar, eu vou somar. Então eu tenho aqui 2 mais 1, 3. Então na verdade eu tenho como resultado 3/4, ou seja, a minha soma resultado dela é 3/4. De outra forma, eu estaria cometendo equívocos, erros decorrentes de tentar juntar pedaços que têm tamanhos diferentes. Por esta razão, nós usamos as frações equivalentes e por esta razão as frações equivalentes são tão importantes quando a gente vai trabalhar com frações. Vamos a mais um exemplo? Vamos lá, né? Eu vou desenhar agora um círculo aqui. Né? E eu vou ter aqui, por exemplo, pintado. Então, essa minha fração aqui,
considerando a boa vontade de todos nós, ela representa uma fração sobre 6 pedaços, 2 pedaços, né? E aí, a gente tem aqui uma outra unidade em que eu vou precisar mais uma vez da boa vontade de vocês. E agora nós vamos pintar aqui algumas. Vamos pintar aqui 1, 2, 3. Observe que as unidades, né, são iguais, são do mesmo tamanho, são 2 unidades. Da primeira unidade, eu peguei a fração 2 sobre 6. Da segunda unidade, como nós temos 12 fatias, nós pegamos a fração 3 sobre 2. Como fazer esta soma? Observe que não temos como somar de início, porque nós não temos fatias do mesmo tamanho da unidade. Não faz sentido, por exemplo, dizer que o resultado é 5, porque aqui eu tenho 2 mais 3, 5, porque as fatias são de tamanhos diferentes. Então, o que a gente faz? A gente usa a fração equivalente. Vamos pegar esta primeira e fazer isso, ó. Dividimos em 12. Observe que a área pintada não foi alterada, mas agora eu tenho 12 fatias na primeira, 12 fatias na segunda, o que vai me permitir transformar esta minha fração 2 sobre 6 na fração 4 sobre 12. Agora eu tenho fatias do mesmo tamanho. Na verdade, eu tenho um 4 sobre 12, a minha primeira fração, e a minha segunda fração é 3 sobre 12. Como eu tenho agora fatias de mesmo tamanho, eu posso somar. No caso, 4 sobre 12 mais 3 sobre 12 vai me dar 5 fatias, né? 5 sobre 12. Aliás, vamos contar direito. 4 mais 3, 7. 7 sobre 12, que é o resultado desta conta. Perceba a necessidade da gente usar frações equivalentes. E quando a gente usa a fração equivalente, o que é que acontece? Os denominadores das minhas frações transformam-se em denominadores iguais. Então, eu preciso ter denominadores iguais, que nós vamos trabalhar sempre com frações equivalentes e denominadores iguais, para que elas representem o mesmo tamanho do pedaço da unidade que eu estiver medindo. Então, esse é o princípio fundamental da necessidade de se trabalhar com denominadores iguais quando vamos fazer a adição de frações.